Administrar as contas, controlar os gastos, assunto que deixa famílias de cabelo em pé. E acho que a pergunta que todo mundo faz, né, Mira, é aquela: como afinal pôr em prática o tradicional conselho dos economistas, não gastar mais do que a gente ganha? A repórter Juliane Guzoni foi às ruas com o desafio de tentar explicar isso pra gente. Dinheiro curto, a gente paga um aqui, deixa o outro sem pagar, depois paga no mês o que você deixou sem pagar. Dor de cabeça. Acumula aqui, acumula ali, aí vem a comprinha do mês. E uma certeza a cada mês. Não sobra quase nada. E é fácil encontrar gente que se perdeu nas contas e não sabe como vai fazer para pagar todos os compromissos do mês. É sair nas ruas e perguntar: com licença, senhor, como anda a sua vida financeira? Complicado, hein? Acredito que como a maioria dos brasileiros, né? Esse mês, por exemplo, cartão de crédito, tive que dar uma empurradinha. Ficou pendurado? Acredito um pouquinho assim, né? Mas ficou. Olha, pode parecer difícil e trabalhoso, mas sair dessa situação não é impossível. Mas é preciso ter uma boa dose de disciplina e determinação. É o que dizem os entendidos no assunto. Tirar um tempo e colocar as contas no papel. A partir disso, nós podemos começar a analisar o que fazer com as contas. Qual é a sua despesa mensal? R$600. Você está ganhando quanto hoje no salão? 400. Ou seja, R$200 pelo menos faltam todos os meses. Todos os meses. Hoje você tem ideia de quanto você está devendo? Não. Não colocou isso no papel? Não. Porque tem medo? Tem. Muito medo. Não é falta de coragem, na verdade, é a falta de tirar um tempo para cuidar das suas finanças pessoais, certo? Pensando no futuro. Papel na mão, contas à vista. 18 anos de casados, 2 filhos. O desemprego de Ivan pegou o casal desprevenido. Não tinha reserva nenhuma. Era o salário mesmo que eu ganhava. Mesmo nessas condições, ainda é preciso planejar. Não importa estar desempregado ou não, ou ter muita sobra. Sempre as pessoas têm que ter em mente, colocar metas e objetivo para a vida, certo? Fazer seu orçamento. E com o orçamento a gente saber quanto a gente consegue guardar ao mês para fazer as nossas aplicações. Bem, no caso dele, ele está com 23 anos, se economizar 20, 30 reais por mês, daqui a 10 anos, qual é a economia que ele vai ter no banco? Se você fizer 30 reais por mês, em um ano você já tem, sem taxa de juros, 360 reais. Em 10 anos, são quantos? São 3.600 reais. Se você colocar isso a uma taxa de juro hoje básica da economia, que é 11,25, você já vai dar um salto tremendo, porque você vai ter juro composto, juro sobre juro, todo mês. Mas há outras histórias que podem servir de exemplo. Eu consegui poupar durante 5 anos e consegui comprar na época um apartamento que me custou na época 25 mil. Hoje meu apartamento vale 145 mil. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho. Tu vê que com ela, quando ela falou que comprou esse apartamento, chegou a brilhar os olhos dela. Por quê? Ela traçou aquele objetivo, foi à luta e conseguiu. Como eu trabalho como consultora e eu não tenho um fixo, aí o que acontece? Esse para mim é minha aposentadoria, minha segurança da minha família, né? Vale a pena mesmo, né, Emílio? Mas pouca gente consegue ter esse controle aí que a Marlene tem. Que bom exemplo, hein? Um ótimo exemplo. Aliás, há quem faça exatamente o contrário. Compra tanta coisa que acaba criando graves problemas financeiros. E o pior, tudo que se compra se torna descartável. Ou 2 dias depois aquele produto tão desejado já perde a graça, a pessoa nem liga mais. E é sobre esse comportamento meio compulsivo que a gente conversa agora com a repórter Dulcineia Novaes. Uma boa tarde, Dulcineia. Ninguém pode negar que é bom fazer uma comprinha, né? Mas quando isso se torna um problema? De fato, Mira, mas se a pessoa não resiste, passa em frente de uma loja toda vez tem que comprar, aí a coisa começa a complicar não só para o bolso, mas a questão também do equilíbrio psicológico. Nós vamos conversar aqui com a psicanalista Márcia Tolotti, que já até escreveu um livro sobre o assunto. Agora, como evitar a compulsão e o que caracteriza que alguma coisa não vai bem, que isso pode ser um distúrbio? A compulsão, ela se caracteriza pela repetição. A pessoa repetidamente está fazendo compras de artigos que possivelmente muitos ela até não vai usar, né? Aquela bolsa, aquela blusa, aquele sapato que está guardado no roupeiro com a etiqueta, né? Se está guardado no roupeiro, não era necessário
a compra, né? E além disso, tem a questão do endividamento. Isso acaba inevitavelmente gerando um endividamento, né? Então a compulsão, o consumo ele tem que ser prazeroso. A compulsão ela acaba virando até um peso para a pessoa, porque a pessoa se arrepende ou ela se endivida. Então diferenciar um pouco assim o consumo do consumismo, que aí o consumismo está na compulsão, é fundamental para nós consumidores hoje em dia, né? Quando a pessoa compra demais, depois tem aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa que ela sofre, isso já pode ser caracterizado como uma doença? Não. Um distúrbio? Talvez, né? A gente só tem que ter um pouco de cuidado com aquela pessoa que é muito pão dura, e aí qualquer compra para ela é um sofrimento, né? Não sendo esse caso, a compulsão, a repetição com muita frequência, sim, pode ser um distúrbio. Eu não diria um distúrbio especificamente da pessoa, é um distúrbio social que a gente tem. Se nós não comprarmos, nós somos, às vezes, até cobrados, né? Se a gente não troca o carro, se a gente não compra uma roupa nova, de alguma maneira a própria sociedade se incumbe de cobrar isso, né? Então, como evitar, então, nesse embalo, né, aceitar essa cobrança? É difícil porque o mecanismo social funciona a partir desse consumo mais exacerbado. Mas a gente evita refletindo sempre sobre quais são as reais motivações que nos levam à compra. E não vale a famosa necessidade, eu preciso, não. Necessidade a gente supre com pouca coisa. O restante, ele acaba entrando numa pretensa necessidade, né? Em algo que não é realmente aquilo que vai nos satisfazer, mas a gente se engana, né? Então é melhor dizer assim, eu não preciso disso. É melhor pensar, para que eu preciso disso? Qual é a minha motivação real? Eu estou triste, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo de uma forma mais com a estima baixa, é por isso que eu estou comprando? Tem que ser uma reflexão genuína, sincera. Isso ajuda muito, porque algumas pessoas conseguem evitar ceder à compulsão por uma reflexão mais genuína e vamos gastar um pouquinho de tempo também para pensar o que nós estamos fazendo e não gastar só o nosso dinheiro. Afinal, é difícil ganhar, né? Agora, só para encerrar, vem aí a Páscoa, tem gente que compra até ovo de Páscoa no crediário. É uma temeridade. Olha, a Páscoa não é uma comemoração de renascimento, de renovação. Quem sabe a gente comemora isso. Não significa que não se deva comprar nada, mas nada em que eu precise estar parcelando. Se eu tenho que parcelar é porque eu não posso comprar agora. Para quê, né? O momento ele é importante pela comemoração e por estar junto com as pessoas que a gente ama. Isso é que tem que ser essencial. Muito obrigada, então, pela entrevista. Thaís. Obrigada, Dulcineia. Que ótima dica, né, Mira? Pra gente ficar pensando mesmo e não jogar dinheiro fora. Tem que pensar, né? Eu quero, mas eu preciso, eu realmente posso ter. Sem fazer as três perguntas.